Bora lá, galera. Vamos falar aqui sobre leis de Newton. Nessa primeira aula eu vou dar uma introdução sobre o assunto e falar sobre algumas forças, tá? Forças particulares. Na próxima aula eu vou falar sobre aplicações e resolver exercícios. Bola? Então vamos seguir aqui. O que são as leis de Newton? Primeiro você tem que entender que nós entramos na dinâmica. Dinâmica é a parte da física responsável por estudar a causa do movimento dos corpos, estudar as forças. E toda dinâmica ela é regida pelas leis de Newton. São três. Primeira lei, lei da inércia. Segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. E terceira lei, ação e reação. A inércia diz que os corpos tendem a manter o seu estado atual de movimento. Como assim? Se um corpo está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Se um corpo está parado, a tendência dele é continuar parado. Todo mundo já passou por uma situação onde você está dentro de um carro, ou sei lá, ônibus, e esse dá uma freada brusca ou vira muito rápido para um lado. Quando ele vira, por exemplo, para a direita, o seu corpo é jogado para a esquerda. Quando ele freia bruscamente, o seu corpo vai para frente. Certo? Por quê? Porque se você estava em movimento, quando o carro freou, você continuou em movimento. Se você estava andando em linha reta, quando o carro virou para a direita, você teria que continuar andando em linha reta. Beleza? E é isso que a inércia fala. Os corpos têm a tendência a manter o seu estado natural de movimento. Beleza? Guarda isso. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Essa lei aqui fala sobre a força resultante. Tá? O que é uma força? A força, seja ela qual tipo for, ela é uma grandeza que tem a função de gerar uma aceleração. Tá legal? Ou seja, a grandeza que tem a função de gerar uma aceleração é a força. Como assim? Imagina que você está parado. Você está sentado no seu, sei lá, na sua cadeira. Quando você quer levantar, você tem que fazer força com as pernas. Então quer dizer que quando você faz a força, você acelera e levanta. Quando você está num carro, no trânsito, quando o motorista pisa no acelerador, o motor começa a trabalhar e faz força para movimentar o carro. Então o carro começa a se mover. Então a força gera uma aceleração. Quando você está em alta velocidade, você pisa no freio, o freio faz uma força para desacelerar o carro. Tá legal? Então a força resultante seria a junção de todas as forças que estão atuando. Como assim? Pensa que esse bloquinho aqui de 5 kg, eu escolhi os valores ao acaso. Beleza? Não tem nada assim, isso depende disso. Não, nada depende de nada aqui. Eu escolhi valores quaisquer. Ó, eu tenho uma força de 5 newtons para a direita, eu tenho uma força de 20 newtons para a direita e uma força de 10 newtons para a esquerda. Concorda que essas forças se opõem? Então eu posso falar que, por estarem no mesmo sentido, F1 e F2 vão ser somados. Então você vai ter que a força resultante é o F1 mais o F2, porque apontam para o mesmo lugar. O F3 está se opondo, logo menos F3, porque a função dele é atrapalhar. Então, forças que estão no mesmo sentido eu somo, sentidos contrários eu subtraio. Logo, a força resultante vai ser 5 mais 20 menos 10. Logo, a força resultante é 15 newtons. Unidade de força que a gente vai estar usando são os newtons. Beleza? Em homenagem às leis de Newton, Isaac Newton. Então, ó, já que eu descobri quanto vale a força, eu vou agora descobrir a aceleração, aplicando essa fórmula. Força não é massa vezes aceleração? Então, 15 é igual a... Qual é a massa? 5 kg vezes A. Logo, eu posso falar que a aceleração são 3 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque eu dividi 15 por 5. Beleza? Certinho? Vamos seguir. Terceira lei, ação e reação. O que ela fala? As forças atuam em pares. Toda força atua com um par. Tá? Nunca nenhuma força vai atuar sozinha. Como assim, então? Pensa o seguinte, você vai empurrar essa parede. Quando você empurra a parede com uma força de 20 newtons, o que te impede de atravessar a parede, de cair do outro lado? É porque a parede
faz uma força de reação, chamada de F'. Essa força de reação é exatamente igual à força que você aplica, só que ela está no sentido trocado. Se sua força é da esquerda para a direita, de reação é da direita para a esquerda. E como é que funciona quando você quebra a parede? Quando você quebra a parede, a força que a parede faz ainda é igual a que você faz. Só que a estrutura da parede não aguenta manter essa força. Beleza? Se eu empurro uma parede com 10 newtons, ela devolve 10 newtons e fica inteira, é porque ela pode devolver 10 newtons porque a própria estrutura dela aguenta. Agora, se eu faço uma força de 10 newtons e a parede quebra, ela ainda me devolve 10 newtons. Só que ela não aguentou me devolver tanta força, tanto é que ela quebrou. Beleza? Então as forças atuam em pares, de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. Vamos falar aqui sobre as forças particulares. Essas forças são forças especiais que vão estar atuando nos diversos problemas que nós vamos estar resolvendo. Primeira força, força-peso. Essa força também é chamada de força de atração gravitacional. Para calcular ela, você vai falar que o peso é igual a massa vezes o G. Lembra do G? Gravidade. Nós já calculamos, utilizamos ela lá na cinemática. A aceleração da gravidade é G. Aquilo que vale 10. Exatamente aquilo que vale 10. Beleza? Como é que funciona a força-peso? Ela é uma força de atração entre massas. O seu peso aponta para baixo, né? Mas se você estiver do outro lado do planeta, ele ainda apontaria para baixo. Por quê? O que nós chamamos de baixo é tudo que está além, né, dos nossos pés em sentido ao centro do planeta. Então, o que eu quero que você pense é exatamente isso. O peso não aponta simplesmente para baixo, ele aponta para o centro do planeta. O centro do planeta te puxa, com o nome da força que o centro faz, força-peso. Certinho? Então aqui você tem a força normal. Força normal não tem fórmula, tá? É uma força que não vai apresentar fórmula nenhuma, porque ela é uma força de contato com a superfície. Basicamente, ela é uma devolução, vamos pensar assim. Se eu chego aqui e faço nessa superfície uma força de 10 newtons, a normal vai devolver para mim 10 newtons. Então a normal é uma força para cima? Não. Ela é uma força perpendicular. Se eu chego aqui e faço 5 newtons nesse plano que é inclinado, a normal está devolvendo para mim 5 newtons. Se eu chego aqui e faço uma força de 2 newtons na horizontal, quanto vai valer a força normal? A força normal vale 2 newtons. Beleza? Então, vou explicar agora para você o que seria essa força normal. Você já viu lá em química, né, que toda a estrutura, toda a matéria é composta por átomos, né? Os átomos são divididos em 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Então, aqui no núcleo, onde você tem o nêutron e o próton, e aqui ao redor é onde é que você tem os elétrons. Certo? Mas imagina que você tem aqui um monte de átomos, né, para poder considerar. O que você vai fazer? Quando você empurra uma parede, por exemplo, você está fazendo uma força para juntar esses átomos. E eles vão se aproximar. Mas quando esses átomos se aproximam, os elétrons vão querer se aproximar dos elétrons. Ou melhor, você vai estar forçando uma aproximação entre os elétrons. Só que os elétrons não querem ficar juntos, porque elétron repele elétron. O elétron só é atraído pelo próton. Então eles fazem uma força de repulsão para poder se afastarem. Essa força de repulsão nós percebemos como força normal. Beleza? E por último você tem aqui a força elástica. O que seria a força elástica? É uma força restauradora. Força elástica é igual, vou botar logo em módulo ela, é igual a Kx. O que é isso? K é chamado de constante elástica.
é uma característica que uma mola tem. Beleza? É o que diferencia a mola. E X é a deformação, que a maioria das vezes vai estar dada em metro. Ah, Gabriel, você está falando de mola. Então, a maioria dos problemas, vamos dizer que 90% dos problemas que falam sobre força elástica utilizam a mola como exemplo. Porque a mola, quando você comprime, estica. Quando você estica, comprime. Então, ela é uma representação ótima desse tipo de aplicação de força. Beleza? Então, dever de casa da semana. Eu quero que vocês comecem a olhar as questões conceituais e comecem a resolver o que você vê já na sua apostila. Qualquer dúvida, não se desespere, eu vou resolver esse exercício na semana que vem. Beleza? Então, galera, é isso. Um forte abraço para vocês, um beijo no coração. Tchau, tchau.